O Brasil e a redemocratização, governos de 1985 a 2002, erros, acertos e lições para o futuro. Este editorial se dedica a analisar um dos períodos mais importantes e complexos da nossa história, o processo de redemocratização brasileira, iniciado em 1985, e a trajetória dos governos que se sucederam até o ano de 2002. Foi uma época de transição, de reconstrução de instituições, de grandes esperanças, mas também de profundas dificuldades, escolhas difíceis e consequências que marcaram a vida de milhões de cidadãos. Como em toda jornada histórica, houve avanços que consolidaram a nossa liberdade, mas também decisões que, sob a luz do tempo e da análise, são debatidas como equívocos ou oportunidades perdidas. É fundamental, antes de tudo, compreender que a interpretação dos fatos históricos carrega consigo diferentes visões. O que para alguns representa um erro grave, para outros pode ter sido a única alternativa possível diante de uma realidade econômica e social caótica. O que não há dúvida é que o período que vai da eleição indireta de Tancredo Neves até o final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso definiu os rumos do país que somos hoje. Neste texto, apresentamos os principais pontos de consenso e as controvérsias que permeiam essa história, sempre com um olhar atento às lições que ela nos deixa para o presente. Governo José Sarney, de 1985 a 1990, os primeiros passos e a instabilidade. Com a morte de Tancredo Neves, quem assumiu a missão de conduzir o país de volta à democracia foi José Sarney. Foi um governo histórico, responsável por convocar a Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na promulgação da Constituição Cidadã de 1988, sem dúvida, o maior legado desse período. A nova Carta Magna restabeleceu direitos fundamentais, reorganizou o Estado e devolveu ao povo a soberania sobre os seus destinos. Esse é, sem sombra de dúvida, um acerto definitivo, uma conquista que permanece como alicerce da nossa sociedade. No entanto, o caminho foi cheio de obstáculos, e muitos aspectos da gestão Sarney são alvo de críticas até hoje. O principal desafio era a economia, marcada por uma inflação que já saía do controle e ameaçava destruir o poder de compra da população. Foram lançados sucessivos planos econômicos, o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão, cada um com medidas diferentes, como congelamento de preços, troca de moeda e ajustes fiscais. Apesar da boa intenção de estabilizar a economia, o resultado foi o fracasso em todos eles. A inflação continuou subindo, gerou-se desabastecimento de produtos essenciais, os salários foram corroídos e a população viu suas economias desaparecerem. Além disso, houve demora em promover as reformas estruturais que o país necessitava para modernizar sua economia e seu Estado. As tensões políticas entre o executivo e o legislativo, típicas de uma nova democracia em construção, atrasaram decisões importantes e deixaram problemas estruturais para os governos seguintes. Se por um lado se construiu a base legal da democracia, por outro, não se conseguiu dar sustentação econômica a essa conquista, o que gerou desconfiança e sofrimento social. Governo Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992, o choque e a crise institucional. Eleito com a esperança de ser o agente da mudança e da moralidade, Fernando Collor de Mello assumiu prometendo acabar com a inflação e com a corrupção. O seu primeiro ato foi o Plano Collor, uma medida drástica que congelou contas bancárias, cadernetas de poupança e aplicações financeiras de todos os brasileiros. O objetivo era interromper o ciclo de alta de preços, mas o impacto social foi devastador. Milhões de pessoas não tiveram acesso ao seu próprio dinheiro, famílias passaram por dificuldades extremas. Pequenos negócios faliram e a confiança no sistema financeiro foi abalada. Para muitos analistas, essa foi uma medida desnecessariamente dura e que penalizou sobretudo os mais pobres, que não tinham outras formas de proteger o seu patrimônio. O desfecho desse governo é conhecido por todos, um grande escândalo de corrupção, que revelou um esquema de desvio de recursos e influência dentro da própria administração federal. O resultado foi o primeiro processo de impeachment da história republicana brasileira, que levou ao afastamento do presidente. A lição desse período é dura, foi um momento que abalou profundamente a confiança da sociedade nas instituições democráticas e na classe política, deixando marcas profundas na cultura cidadã. O acerto histórico aqui foi o funcionamento das instituições, o Congresso,
O judiciário e a sociedade organizada mostraram que a lei está acima das pessoas, consolidando mais uma vez a força da nossa democracia, mesmo diante da crise. Governo Itamar Franco, de 1992 a 1994, a transição e a solução econômica. Com a saída de Collor, assumiu o vice-presidente Itamar Franco, em um momento de grave crise econômica e política. Nos primeiros tempos, o cenário era de muita instabilidade, a inflação chegava a níveis astronômicos, a economia paralisada e a governabilidade era um desafio diário, devido à fragmentação política e à falta de consenso. Houve medidas de ajuste que cortaram gastos públicos em áreas sensíveis, como saúde e educação, decisões que, embora compreendidas dentro da lógica de equilíbrio das contas, tiveram impacto direto na qualidade de vida da população. Mas é neste governo que surge o grande acerto econômico desse período, o Plano Real. Idealizado por uma equipe de economistas, a medida introduziu uma nova moeda e um modelo de gestão econômica que finalmente conseguiu controlar a inflação, trazendo estabilidade e previsibilidade para o país. O fim da hiperinflação foi uma vitória coletiva, que devolveu dignidade ao salário do trabalhador e permitiu o planejamento futuro das famílias e das empresas. Apesar das dificuldades do início, Itamar Franco ficou marcado como presidente da transição responsável e da consolidação da estabilidade monetária, um passo indispensável para o desenvolvimento posterior. Governo Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, estabilidade, reforma e desafios sociais. Eleito tendo como bandeira a continuidade do sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso governou o país por 2 mandatos. O seu principal mérito foi consolidar a estabilidade econômica, evitar o retorno da inflação e promover reformas importantes na estrutura do Estado, como as da Previdência e da administração. Foram anos em que o Brasil se integrou mais ao mercado internacional, modernizou setores fundamentais e passou a ter uma economia mais organizada e previsível. Entretanto, esse período também é alvo de intensos debates e críticas. A política econômica adotada manteve taxas de juros elevadas durante quase todo o tempo, o que, embora garantisse o controle de preços, também dificultou o crescimento econômico sustentado. Tornou o crédito caro para todos e inibiu investimentos produtivos. Outro ponto central das críticas refere-se à questão social. Embora houvesse programas de combate à pobreza e à fome, a desigualdade social, uma ferida histórica brasileira, permaneceu em níveis muito elevados. Para muitos, as medidas de ajuste e de estabilidade financeira foram priorizadas em detrimento de ações mais efetivas para reduzir as disparidades regionais e de renda. Outro tema que gera polêmica até hoje é o processo de privatizações de empresas estatais. Setores como energia, telecomunicações e siderurgia foram transferidos para a iniciativa privada. Para os defensores, a medida modernizou os serviços, trouxe investimentos e aumentou a eficiência. Já para os críticos, o modelo adotado beneficiou grandes grupos econômicos, não garantiu a universalização dos serviços e, em alguns casos, houve prejuízo ao patrimônio público nacional. É um debate que permanece atual e que envolve visões diferentes sobre o papel do Estado na economia. O equilíbrio da história e a lição do voto. Ao analisar o período que vai de 1985 a 2002, percebemos que não há uma visão única. Houve erros de avaliação, medidas que causaram sofrimento, oportunidades que foram perdidas e desafios que não foram completamente superados. Mas houve, sobretudo, conquistas definitivas. A redemocratização se consolidou, tivemos uma Constituição avançada, derrotamos a inflação e mantivemos a liberdade e a alternância de poder, valores essenciais para qualquer nação civilizada. Hoje, olhamos para essa trajetória não apenas para julgar o passado, mas para aprender com ele. Os erros e acertos daqueles governos nos mostram que a política é feita de escolhas, e que cada escolha tem consequências profundas para a vida de todos. Hoje, assim como ontem, as pessoas continuam errando e acertando na condução da coisa pública. Cabe a nós, cidadãos, saber reconhecer os projetos, a competência e a integridade daqueles que se candidatam a nos representar. Em outubro, teremos eleições fundamentais para escolher os nossos governadores, senadores, deputados federais e estaduais, e também o presidente da República. É o momento de exercermos o poder mais nobre da cidadania, o voto. Cuidado com o seu voto!
Não o jogue na lata do lixo. Ele é a ferramenta mais poderosa que temos para mudar o rumo do país. Tenha cuidado com aqueles que você coloca nos cargos públicos, pois a história nos ensina que as escolhas de hoje definem o Brasil de amanhã. Este é o compromisso do Estúdio FM, levar até você a prestação de serviço, a informação correta e a verdade, para que você possa decidir com consciência. Que possamos construir um país cada vez melhor, aprendendo com o passado e agindo com sabedoria no presente.